Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Dentro do nosso contexto maior, que são as narrativas da história de José do Egito, assunto economia internacional, padrão ouro, era do padrão ouro, acessaremos leitura de trecho deste maravilhoso livro, 1808, de autoria de Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Vamos entender sobre uma época em que a sociedade compreendia que moeda era mercadoria ouro. Moeda como moeda, mercadoria ouro. Por favor, jovem abençoado, inicia a leitura. A fuga. Imagine que num dia qualquer os brasileiros acordassem com a notícia de que a mais alta autoridade da República, o presidente ou a presidente, havia fugido para a Austrália sob a proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ela teria partido, sem aviso prévio, todos os ministros e os integrantes dos tribunais superiores de justiça, os deputados e senadores, e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a essa altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e por todos os seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores, dispostos a saquear toda e qualquer propriedade que encontrasse pela frente e assumir o controle do país por tempo indeterminado. Provavelmente, a primeira sensação dos brasileiros diante de uma notícia tão inesperada seria de desamparo e traição, depois de medo e revolta. E foi assim que os portugueses se sentiram na manhã de 29 de novembro de 1807, quando circulou a informação de que a rainha, o príncipe regente e toda a corte estavam fugindo para o Brasil, sob a proteção da Maria Britânica. Nunca algo semelhante tinha acontecido na história de qualquer outro país europeu. Em tempos de guerra, reis e rainhas haviam sido destronados ou obrigados a se refugiar em territórios alheios. Mas nenhum deles tinha ido tão longe, a ponto de cruzar um oceano para viver e reinar do outro lado do mundo. Embora os europeus dominassem colônias imensas em diversos continentes, até aquele momento nenhum rei havia colocado os pés em seus territórios ultramarinos para uma simples visita, muito menos para ali morar e governar. Era, portanto, um acontecimento sem precedentes, tanto para os portugueses, que achavam na condição de órfãos de sua monarquia, da noite para o dia, quanto para os brasileiros habituados até então a ser tratados como uma simples colônia extrativista de Portugal. No caso dos portugueses, além da surpresa da notícia, havia um fator que agravava a sensação de abandono. 200 anos atrás, a noção de Estado, governo e identidade nacional era bem diferente da que se tem hoje. Ainda não existia em Portugal a ideia de que todo o poder emanava do povo e em seu nome é exercido. O princípio fundamental da democracia no Brasil de hoje, se por uma circunstância inesperada todos os governantes fugissem do país, o povo ainda teria a prerrogativa de se reunir e eleger um novo presidente, deputados e senadores, de modo a recompor imediatamente o Estado e seu governo. As próprias empresas, depois de um período de incerteza pela ausência de seus donos ou dirigentes, poderiam se reorganizar e continuar funcionando. Em Portugal de 1807 não era assim. Sem o rei, o país ficava à míngua e sem rumo. Dele dependia toda a atividade econômica, a sobrevivência das pessoas, o governo, a independência nacional e a própria razão de ser do Estado português. Para complicar ainda mais a situação, Portugal era um dos países mais atrasados da Europa no que diz respeito às ideias e reformas políticas. Ao contrário da Inglaterra e da Holanda, em que a realeza é gradativamente perdendo espaço para os grupos representados no parlamento, em Portugal ainda vigorava
o regime de monarquia absoluta, ou seja, o rei tinha o poder total. Cabia a ele não só criar as leis, mas também executá-las, e interpretá-las da forma que julgasse mais adequada. Os juízes e as câmaras municipais existentes funcionavam como meros braços auxiliares do monarca, que podia desautorizar suas opiniões e decisões a qualquer momento. Essa noção ajuda a explicar a sensação de desamparo e perda irreparável que os portugueses sentiram nas ruas de Lisboa, naquela manhã fria do final do outono, com a fuga do rei de Portugal, ou com o rei, Portugal deixava de ser Portugal, um país independente, com governo próprio, passava a ser um território vazio e sem identidade. Seus habitantes ficavam entregues aos interesses e à cobiça de qualquer aventureiro que tivesse força para invadir suas cidades e assumir o trono. Verificamos aí que a partida da corte portuguesa em fuga para o Brasil, com os seus tesouros e com as suas reservas em ouro, inviabilizava a gestão da moeda em Portugal. Outro detalhe importante: como a corte portuguesa em fuga para o Brasil fugiu sob a proteção da Marinha Britânica, é fácil perceber que só nessa fuga o Reino de Portugal perdeu muito de suas reservas em ouro para a coroa britânica. Por favor, jovem abençoado, vira apenas uma página. Anteriormente, perfeito. Nessa época, dos inícios do século XIX, o padrão monetário era o padrão ouro. Moeda era moeda, mercadoria, ouro. O dinheiro que circulava na economia da sociedade tinha de necessariamente ter correspondência nas reservas em ouro do país. No padrão monetário ouro, a compreensão sobre a moeda é a compreensão de que toda a moeda que circula deve ter correspondência nas reservas em ouro do país, administradas pela autoridade monetária do país. E no caso de Portugal dessa época, a autoridade monetária era a própria figura do soberano absolutista. Então, podemos intuir que a fuga da corte de Portugal para o Brasil tornou completamente inviável a circulação monetária na economia da sociedade portuguesa. Muito obrigado, jovem abençoado de Deus, que Papai do Céu te magnifique cada vez mais, principalmente em sabedoria. Amém? Glórias a Deus e aleluias.